Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre a nossa carteira de investimentos que atualmente alcançou a marca de R$170 mil investidos. Além disso, falaremos também sobre a divisão da nossa carteira, os dividendos recebidos no período e se está valendo a pena ou não. Por isso eu já peço, fique até o final desse vídeo, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal porque o conteúdo aqui é de muita qualidade. Então pessoal, nossa carteira atualmente tem um valor investido de 170 mil, embora o patrimônio atual esteja aí em volta de 161 mil. Houve uma desvalorização aí de mais ou menos 5%, ou seja, uma queda de aproximadamente R$8.500, mas note que somente nesse período aí eu já recebi cerca de R$24 mil, e mesmo com essa desvalorização momentânea de R$8.000, né, meu lucro total aqui da carteira está em torno aí de R$15.800. Então essa é a importância de a gente investir em bons ativos que paguem bons dividendos, né? Mesmo com quedas momentâneas de curto prazo, sua carteira ainda fica no lucro. Atualmente, a minha carteira está dividida aí 77% em ações e 22% em fundo imobiliário, né? Antigamente, minha carteira era composta basicamente 50-50, mas com o passar do tempo aí eu preferi, né, aportar mais nas ações, visto que tem um retorno, uma projeção de retorno maior para o longo prazo do que os fundos imobiliários. Então meus aportes no fundos imobiliários eles diminuíram um pouco, mas eu continuo ainda comprando algumas cotas ao longo dos meses. Já em relação às ações, né, eu tenho aí um total investido de 124 mil, 125 mil aproximadamente, está tendo uma valorização negativa momentânea de quase 3%. A primeira ação aqui que temos na nossa carteira, a nossa maior posição é o Banco do Brasil, que atualmente está tendo uma queda de 14%. Mas note que a rentabilidade dessa ação na nossa carteira é positiva, muito por conta dos dividendos que essa ação do Banco do Brasil já nos pagou. Então é importante a gente se atentar também a esse indicador aqui, que por mais que no curto prazo esteja caindo por conta dos resultados ruins, né, esse ponto aqui de rentabilidade histórica na carteira faz também toda a diferença. Outra ação que temos é a Petrobras, que também está com a queda aí na sua cotação, né? O nosso preço médio está em torno de R$35 e atualmente o preço atual é R$30, mas também tem uma rentabilidade aqui positiva na carteira. Uma outra ação que temos também é a BB Seguridade, que está com uma pequena queda aí de 0,67%, mas note que a rentabilidade aqui da BB Seguridade na nossa carteira é uma das maiores, 116%. Temos a Taesa, que já tem um tempo aí que não aportamos nela, está tendo uma pequena queda também, mas tem uma excelente rentabilidade histórica da nossa carteira. Banco BR Partners está verdinha, né? Está tendo uma valorização aí positiva, aumentou bastante nos últimos meses, né? Saiu aí nosso preço médio de 14 e atualmente está em torno aí de 17, tendo aí a rentabilidade da nossa carteira aí de 32%. A Caixa Seguridade, que é uma das ações onde estamos aumentando a nossa posição, né? Atualmente temos aí 747 cotas, mas pretendemos terminar o ano aí, quem sabe, com 1.000 cotas da Caixa Seguridade. Tem uma rentabilidade também na nossa carteira aí de 46%. O Banco Itaú, né, a gente parou de aportar no Banco Itaú porque ele aumentou bastante a sua cotação, né? Tem uma valorização de 26% na cotação e uma rentabilidade muito boa também na nossa carteira. A Irani é uma outra ação que temos na nossa carteira, está tendo uma valorização negativa, né, por conta do nosso preço médio, que é 8,56, e atualmente a Irani custa aí 8,29, mas também tem uma rentabilidade aí positiva. As últimas duas ações aí que compõem a nossa carteira, ISA Energia está tendo também uma valorização negativa de 4,74%, mais uma rentabilidade positiva. E a Metal Leve, né, que foi a última ação aí que adquirimos na nossa carteira, que pretendemos aportar mais aí nos próximos meses. Já em relação aos fundos imobiliários, atualmente temos 7 ativos aí, total de quase R$37 mil investidos, né, uma valorização negativa de menos 11%. Se a gente for ver, a nossa maior posição é no MXRF11, mas temos também o fundo IRDM11, que está tendo uma queda expressiva de 30%. Esse foi um fundo que a gente comprou há bastante tempo, né? Eu parei de aportar nele, mas por conta, né, de alguns indicadores, e eu não concordo com alguns direcionamentos da gestora desse fundo, é muito provável eu saia desse fundo, eu vendo esse fundo e aposte em um novo fundo, tá? Mas atualmente eu tenho esse fundo aí na minha carteira de investimento. Um outro fundo também que temos aqui é o HGBS11, que é um fundo de shoppings. Temos também o HGLG11, fundo de galpão logístico, o XPLG11, que também é um fundo de galpão logístico, o KIZU11, que é um fundo que investe em fundos. Temos aqui o VGHF11, que foi o último fundo que adquirimos aí na nossa carteira, que pretendemos, né, ao longo dos meses
aumentar também a nossa posição neles. Então, olhando aqui o consolidado na nossa carteira, a gente percebe que as nossas maiores posições aqui da carteira do canal é Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade e MXRF11, as 4 maiores posições da carteira do canal. Se a gente for olhar aqui o histórico, né, de pagamento de dividendos, a gente percebe alguns pontos aqui muito positivos. Eu comecei a investir lá em 2019, né, ganhando aí apenas 78 centavos, mas mantive o foco. Em 2020 já ganhei R$ 105, 2021 R$ 639, 2022 R$ 2.088, 2023 R$ 3.900, 2024 R$ 7.700, né, de dividendos, e 2025 até o momento eu já recebi cerca de R$ 11.000. Então note que no começo a gente começa investindo pouco, né, mas ao longo do tempo os dividendos que a gente já vai recebendo já vai potencializando o nosso aporte. Então é importante você investir em bons ativos que paguem bons dividendos. Exemplo, vamos analisar aqui o ano de 2025, né? Em janeiro a gente já recebeu aí cerca de R$ 826. Em março tivemos o recorde na nossa carteira, recebemos aí cerca de R$ 2.500. Agosto recebemos um valor também bastante expressivo, né, de R$ 2.300. Para setembro, até o momento, tem aí um dividendo a ser pago de R$ 577. Então, se a gente for notar aqui, a média dos 12 meses, né, de 2025 está R$ 961, mas se a gente for pegar aqui até setembro, a média de recebimento de dividendos da nossa carteira está em aproximadamente R$ 1.200, que é justamente o nosso objetivo, né? Então a gente espera que até o final do ano aqui a gente receba somente dividendos na nossa carteira aí, cerca de 15 a 16 reais. Temos ainda aí cerca de 4 meses até o final do ano para alcançar esse objetivo. E se você for olhar aqui no site Investidor 10, né, ele já mudou um pouquinho a configuração, a gente consegue acompanhar aqui os dividendos por meses, né, o quanto você vai receber em cada mês, em novembro, em dezembro, se já tiver provisionado ou não. Então é uma ferramenta muito boa que tem se atualizado e tem ficado muito bacana. Então se você não usa, comece a usar o site Investidor 10 para fazer o monitoramento da sua carteira de investimento, tá? Aqui para o mês de setembro, o total que eu tenho aí provisionado para receber até o momento é cerca de R$ 577. Os dividendos de algumas ações como Petrobras, né, Banco Itaú, e os dividendos também dos fundos imobiliários. E um outro ponto importante, né, que o dividend yield em 2025 da minha carteira está em torno aí de 0,8%. E aqui eu trago o site da B3 justamente para comprovar essas posições que eu tenho, né? Nas ações, cerca de R$ 125 mil aí aplicado, né, com todas as ações que eu mencionei anteriormente no site Investidor 10 no consolidado. E na parte de fundos imobiliários, temos aí um total de 37 mil investido. Além disso, eu tenho também aqui Tesouro Direto, mas eu não coloco na carteira do canal porque é uma posição aí pequena e que eu utilizo também para reserva de emergência. Mas e vocês, pessoal? O que acha da minha carteira e como está a sua carteira de investimento? Quanto você recebe de dividendos por mês? Deixe aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau.